Então, boa noite. Vamos começar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No estudo, de hoje, da nossa reunião, do Espiritismo Fraterno, a gente inicia com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser me acompanhar, vai ser o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos ler o item 16, que faz parte do título, O Suicídio e a Loucura. Aí quem puder desligar os microfones para não dar eco, tá? Para não interferir. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para isso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e que aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, irmãos, aqui a gente começa entendendo que alguns aspectos que trazem, a covardia moral, porque sim, o suicídio é uma prática daquele que inconscientemente ou conscientemente se acovarda perante perante as adversidades, os desafios da vida. Então, aqui tem alguns aspectos que instigam, a prática das pessoas que acabam sucumbindo a querer ceifar a própria vida, só um momento que eu estou aceitando as pessoas. Então, quando a pessoa é incrédula, ela tem a dúvida sobre o futuro, ela acredita somente na vida material, acredita que aquele momento, aquele tormento que ela está passando naquele momento não vai cessar, o desespero de aparentemente não achar uma saída, a ansiedade, porque eu acredito que a ansiedade, a depressão, elas também estão atreladas, Porque a ansiedade é aquilo, a gente quer estar ansioso para prever o futuro, ansioso pelo passado, não vivendo o momento presente, não respirando para tentar achar uma solução, Ou às vezes a solução não vem de imediato, e aí nos falta a paciência, De tentar entender o tempo, o sábio tempo, de tudo. Então as pessoas acabam, até pela depressão, por doenças psicossomáticas, acabam sucumbindo, ao suicídio. Mas o espiritismo nos elucida que, independente da circunstância, do contexto que foi realizado, ele é uma covardia moral. Por que é uma covardia moral? Nós temos agora o espiritismo que nos elucida sobre as inúmeras, a pluralidade das nossas existências, sabendo que a vida futura é a vida que nos aguarda na pátria espiritual, que essa é uma das inúmeras existências, que nós temos um tempo pré-determinado, que nós mesmos combinamos lá no mundo espiritual. Então a gente tem um tempo X, cada um de nós, para viver. Se a gente abreviar, a gente vai interromper, isso vai nos trazer malefícios espirituais grandiosos. Então, isso é a parte moral que o espiritismo nos traz.
No momento que a gente comete suicídio, independente do contexto, é uma covardia de ordem moral. Da mesma forma, quando a gente acredita, a gente tem a paciência, a resignação para passar por nossas provas, porque sim, irmãos, todos nós, a gente vem falando todas as segundas-feiras aqui, todos nós passamos por provas dolorosas, uns mais, outros menos, às vezes é uma avalanche de maus acontecimentos acontecendo nas nossas vidas, e se a gente não está em equilíbrio, trabalhando a nossa fé, independente da crença, mas aqui nós temos o Espiritismo, né, que é uma força, né, que nos consola, que nos traz consolo, teoricamente nos elucida, mas na prática, a gente tem que ser espírita. E o espírita acredita no quê? Na pluralidade das existências. Acredita na vida após a morte. Sabe das consequências dolorosas que o suicídio nos traz. Então, se a gente tiver estudando, trabalhando o nosso equilíbrio emocional, trabalhando a nossa fé, alimentando ela constantemente, nós vamos ter mais paciência e mais resignação para passar pelas nossas provas, a ponto de não ter a necessidade de, meio desespero, sucumbir um suicídio. O Espiritismo também, que é a doutrina dos espíritos, nos elucida, que aqui não fala no texto, mas é bom lembrar. Quando a gente começa a ter ideias de desespero, a gente entra em vibrações, porque é vibração. A nossa energia ela é vibracional, ela emite uma frequência. Então, se eu estou bem, eu vou vibrando bem e eu vou atrair o quê? Espíritos bons, espíritos amigos, vou ter bons conselhos, vou atrair boas energias. Da mesma forma, se eu estiver vibrando tristeza, depressão, melancolia, ressentimento, revolta, desespero, a gente, infelizmente, atrai irmãozinhos menos esclarecidos, muitas vezes cometeram suicídios e estão aqui, né, perambulando em nossa volta, e aí eles começam a alimentar, né, essas ideias de suicídio, né? Isso aí, se suicida, não tem mais jeito, é a única forma, vai passar a dor, vai acabar, vai cessar, se mata que isso acaba. E se a gente não estiver orando e vigilante como Jesus nos ensinou, se não estivermos com a nossa fé reforçada, e nós temos agora o Espiritismo nos ajudando, nos auxiliando a cada um de nós, a gente ter esse braço forte para nos mantermos firmes, né, no nosso propósito, para a gente continuar a nossa missão, cada um de nós, a gente não vai sucumbir, a gente não dificilmente vai atrair esse tipo de espírito, dificilmente vamos atrair esses tipos de energia e dificilmente nós vamos acabar cometendo um ato que transgride uma das leis divinas. É uma das maiores, assim, claro, não querendo colocar assim culpa, algo pesado, que é muito complicado falar de suicídio não ser pesado. Mas a gente tem que ter consciência que é uma das piores transgressões que nós podemos fazer. Que Deus nos dá a vida, né? Nos dá essa oportunidade de estarmos aqui nessa existência para ajustar nossas más inclinações. Então, no momento que a gente sucumbe, né, a uma prática tão triste, tão infeliz, a gente está transgredindo uma das maiores leis de Deus, que é a lei da vida, né? A lei de evolução. Aí ela já desencadeia outras consequências. Então, assim, basicamente, o texto hoje ele fala da covardia moral e fala da coragem moral. A coragem moral é do que quando a gente está agarrado na fé, quando a gente tem essa base forte da fé, da confiança que o Espiritismo nos traz, de saber que temos uma raciocinada, né, uma fé raciocinada, acreditando na vida futura, de a gente ter paciência, resignação para passar pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades, que elas são necessárias, isso é a coragem moral, para não sucumbir à covardia moral, que é, no caso aqui, o suicídio.
É que senão eu vou falar muito, já estou horas falando, então eu vou encerrar. E alguém quer colocar alguma coisa sobre o texto? Alguém leu antes? Tem alguma dúvida? Tá todo mundo bem? Priscila, Pode falar. eu gostaria de falar. Já faz 2 anos que eu estou convivendo com uma depressão da minha filha. E eu não tinha conhecimento em relação a isso. Porque a gente só passa a ter conhecimento quando a gente convive e que a gente vive, é que você vai ver como é difícil, como é complicado. Então, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter essa fé, a gente precisa ter essa coragem. O Espiritismo ajuda muito. Com o Espiritismo, eu fiz um tratamento espiritual com ela, Que bom. para ela, e também ela também foi para o psicólogo, psiquiatra, está tomando os remédios, mas sempre está aquela oscilação. Tem dia que está mais borocochô, tem dia que está melhor, mas graças a Deus, ela nunca deixou de não ir para o trabalho. Foi muito difícil, passamos um tempo muito difícil, ela chorando, dizendo que não queria mais ir para o trabalho, e foi aquele, e eu segurando a barra, conversando com ela, muitas vezes ela não queria sair da cama, e eu pegava ela nos meus braços e dizia, vamos, que eu te ajudo, como companheiro. E aí eu ajudava. Então, a gente precisa ter essa força, sabe? Que é, como eu disse para ela, e eu vim dizendo para ela tem a força dentro dela, ela tem que buscar essa força, porque Deus está presente, Deus não abandona os seus filhos, né? E a gente precisa ter essa consciência, porque nós somos Deus, como Jesus disse. Então, Exatamente. a gente tem que procurar se melhorar, sabe? E realmente é um combate no dia a dia. Tem que ser uma luta, é uma luta diária. Tem que ter muita persistência, tem que ter muita paciência, tem que compreender. É muita coisa junta. E a gente só vai aprendendo quando a gente convive. Porque a gente que está de fora, a gente não sabe conviver com isso. E no dia a dia a gente vai aprendendo. E a gente vai até conhecendo o nosso próprio filho com a doença. E isso vai também melhorando o nosso eu, sabe? Vai melhorando as nossas dores. E a gente vê que a gente é muito frágil, mas que essa fragilidade tem uma força maior que está aqui dentro. Porque Deus existe, Deus está no nosso lado. É isso que a gente tem que ter a confiança. E a família é importantíssima Com na vida de. certeza. E é isso que eu tenho que dizer para vocês. Obrigada pela contribuição, sempre maravilhosa, né? Suas colocações. E que a sua filha continue bem. A gente tem que estar sempre vibrando, né, orando. Claro que a pessoa tem que ter o esforço pessoal dela, mas falou uma coisa muito interessante que é importante reforçar. A gente está num planeta de prova e expiação e a gente tem a ciência a nosso favor. Então a gente não pode só também, a gente tem que atrelar a ciência e a religião juntos. São duas forças poderosíssimas. Então, se a gente tiver que usar a psicologia, a psiquiatria, a medicação, que seja necessário, nós temos que usar tudo que está a nosso favor. Temos como investir, temos como trabalhar isso. Perfeito, bárbaro. É fundamental. Não pode ser só uma coisa só outra. As duas bases são importantes, né? É bem colocado. E mais uma coisa, viu, gente? Ela é uma filha maravilhosa. E eu tô junto com ela, sabe? Ela é minha força e eu sou a força dela, sabe? Ela precisa de mim, eu preciso dela. Com Então é certeza. isso. Muito lindo. Obrigada. Professora, toda sua a turminha. Então, mas a depressão, ela é a falta de sentido da vida. A gente perde o sentido da vida, aquilo que é realmente o sentido. A vida é muito competitiva. A visão da sociedade é toda materialista, tudo é matéria. E tudo é materialismo, tudo são coisas,
é sucesso profissional, a gente é cobrado toda hora. E isso afeta a pessoa. A depressão é um problema químico também do cérebro, a química. Por isso que ela precisa dos medicamentos para equilibrar novamente essa química. Mas não é somente isso. É também você ter um sentido na vida, dar sentido à sua vida. Pode ser, por exemplo, esse sentido num trabalho voluntário, que dá bastante sentido à vida. A gente tem um trabalho voluntário, não importa onde, pode ser dentro do hospital, dentro do centro espírita, dentro de uma igreja. Um trabalho voluntário de doação é para sair dessa depressão. Então, dá sentido àquilo que você almeja. É muito interessante isso da depressão. Eu posso falar, gente, eu tive muitos anos de depressão. Eu sei bem como a gente entra e sei bem como a gente sai. Né? Eu passei por isso que eu estou falando aqui, que é falta de sentido. A gente chega, que a gente chama de vazio existencial. É um vazio dentro. O mundo pode estar um sol maravilhoso, todo mundo se divertindo, fantástico, e você não tem vontade para nada. Sua vontade é ficar quietinha dentro da sua cama, chorando, sem vontade de fazer nada. Veja como é. E muitas coisas passam na cabeça de quem tem depressão. Uma delas é o suicídio, porque a dor da depressão ela é tão grande na alma, é tanto vazio existencial que a gente tem, que a gente quer acabar com isso. A gente quer acabar com essa dor. E é um ledo engano, porque nós que vamos estudar o espiritismo, a gente vai ver que a gente não acaba. Simplesmente a gente vai se surpreender que a vida ela continua. Então, esses espíritos, o que ele vai fazer? Ele vai achar que acabando com a vida, acaba o sofrimento. Isso é o suicídio. Acabei com a minha vida, acabou o sofrimento. E é um engano, porque o sofrimento ele continua lá no mundo espiritual para quem comete suicídio. É gravíssimo contra a lei de Deus o suicídio. Né? Então, a depressão, a gente precisa de muito apoio da família, isso é importantíssimo. Né? O carinho, o amor, assim como você está fazendo, Maria de Fátima, essa dedicação de mãe, porque é sua mãe para aguentar, viu, gente? Todas as pessoas, quando tem depressão, somem da sua vida. Todo mundo some. Os seus amigos, que você às vezes quer conversar com eles não querem te escutar. Aí que você vai selecionar aqueles seus verdadeiros amigos. Eu, particularmente, selecionei os meus. E qual é o meu verdadeiro amigo? Jesus, Deus e minha mãe. São os 3 grandes amigos que eu tenho na minha vida. Posso falar aí para você. Quando a gente tem esse tipo de doença, que é a depressão. Então, é muito difícil sair, mas precisa de muita ajuda. E quando sai? Quando Deus fala assim, você está liberto. Né? Quando ele te liberta. Eu, particularmente, saí como? Quando eu me vi numa visão espiritual caindo dentro de um poço, eu estava dentro de um poço caindo, e é assim que é a depressão. É você cair dentro do poço e não ter fim. Caindo, e aí veio uma mão, começou a me puxar. E essa segurança aí foi o começo da minha melhora, que não foi imediato, foi Deus ali. Deus deve ter falado assim, não, já chega, está na hora de sair. E aí tirou. É muito interessante, posso contar um dia para vocês mais profundamente isso, teve muitas visões espirituais, foi muita coisa complicada para mim, mas foi um grande aprendizado. Essas doenças que passam, esses problemas que a gente tem que aprender com eles vêm para a gente aprender, e a gente aprende, e eu vou dizer para vocês, já ouviram falar do Fênix? Da Fênix? Já viram da Fênix? É isso que a gente sai quando sai de uma depressão dessa profunda, a gente sai fortalecido e nada mais nos coloca no chão. Dá para entender? Quando você sai de uma doença dessa, um problema grave que passa na nossa vida, nada mais nos joga no chão, porque ali a gente fortaleceu a nossa fé, a nossa confiança, e a gente não esmorece mais. Começa a ser feliz. Ser feliz. Entender que não precisa correr tanto atrás de dinheiro, não precisa se matar trabalhando, que a família é muito importante, que fazer o que você gosta é o que é importante na vida. Eu não sei o que vocês gostam, mas o que a gente gosta de fazer.
E a gente muda, então, o sentido da vida. Por isso que a gente tem que ter o sentido da vida. O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Alguma de vocês poderia me dizer qual é o sentido da vida? Não tem nada a ver com o suicídio, mas é o sentido. Qual é o sentido da vida? Alguém poderia me dizer? O real sentido da vida? Qual é? Estou pensando? Eu vou deixar vocês pensando para o próximo encontro. Eu vou dar uma semana para vocês pensarem para mim qual é o real sentido da vida. Quem passa por uma depressão, quando sai dela, sai fortalecido e entende qual é o sentido da vida. Por isso que eu estou falando, a gente tem que dar sentido à vida da gente. Tá? Vou deixar isso para vocês. Agora, o suicídio, que é o tema de hoje, ele é gravíssimo. Ele é gravíssimo. E esse suicídio, ele pode ser tanto direto, que é um suicídio, uma pessoa pegar uma arma e dar um tiro no peito, por exemplo, como pode ser um suicídio indireto, que é o caso do André Luiz, através de bebida, não é o caso do André Luiz, mas ele não já usava droga, mas as drogas, bebida, comida em demasia, cigarro, todos esses são considerados suicídios indiretos. Porque indiretamente você está tirando aquele princípio vital que você lembra do princípio vital que nós estudamos? Princípio vital que dá a vida. A gente está desgastando esse princípio vital que a gente deveria estar levando até os 80 anos, por exemplo, e a gente acaba desencarnando com 60 anos. Porque a gente desgastou isso aí. Então a gente vai para o mundo espiritual como suicidas indiretos. E para onde a gente vai no plano espiritual? Tem um livro que eu já aconselhei vocês a leitura, que é Memória de um Suicida. Mas veja, esse livro é um suicídio. Né? A gente vai ver 1 ou 2 suicidas ali, que eles vão lá para um lugar chamado Vale do Suicida. Será que todo suicida vai para esse lugar? Não, não vai. Cada caso vai ser, lembre-se sempre disso, casos espirituais, cada caso é um caso. É analisado pelos mentores, mentores, e aí vai ver o que vai acontecer. Então, existem pessoas que se suicidam, mas têm méritos. São pessoas muito boas, maravilhosas. Então, não vão para esses lugares. Talvez vá passar um tempo em algum lugar ali para a consciência se restabelecer, mas não vão para esse lugar chamado Vale do Suicida. Né? Tem pessoas que cometeram suicídio porque estavam em depressão, numa loucura, por exemplo, estavam fora de si. Então, isso é considerado, não foi porque ela quis. Tem suicídios que são ajudados pelos obsessores. Os obsessores é que induzem a pessoa a cometer o suicídio. Não sei se vocês viram o caso de um menininho que se jogou do prédio do apartamento, pequenininho, tinha quantos anos? 4, 5 anos? Não sei se vocês viram, aí saiu em televisão. Cometeu um suicídio, ele se jogou. Foi induzido, provavelmente, por entidades para fazer aquilo. Então é indução. As entidades más induzem aquele indivíduo a cometer o suicídio. Então cada caso, ele é um caso. Tudo bem, gente? A gente tem que ter isso muito bem claro na gente. E o suicida, normalmente, em alguns casos, ele vai acompanhar toda a decomposição do seu corpo físico, porque ele ainda está ligado ao seu corpo físico, tá? Porque lembra que ainda tem princípio vital ali. Então, ele fica acompanhando, ele fica nesse processo de relembrar a casos de suicida, que é relatado, eu acho que no livro, não no Livro dos Espíritos, mas na Revista Espírita de Kardec, que ele se joga na frente de um trem. O suicídio, ele se jogar na frente de um trem. Então, o que acontece com a consciência dele? Vai ficar repetindo essa cena anos. Sempre ele se jogando na frente do trem. Sempre ele se jogando na frente do trem. Até ele esgotar esse princípio vital, que normalmente é o tempo que ele ainda teria que viver. Vamos supor, eu teria que viver 80 anos, me suicidei com 60, 20 anos eu vou ficar nesse processo. Mais ou menos é isso o que acontece. Então, eles ficam relembrando a mesma cena daquilo que eles fizeram.
Isso é relatado pelos espíritos que contam isso para a gente, tá? Nas revistas espíritas de Kardec, em vários livros mediúnicos que a gente sabe aí dos suicidas. Então é muito grave isso aí. Eu tive um amigo espírita, olha que interessante. Ele teve um câncer gravíssimo, estava no final da vida dele, bem debilitado, e aí a mãe dele, imagina, a mãe dele já velhinha, bem idosa, entra no quarto dele e vê uma poça de sangue. E o que ela pensa? Bom, ele está tão fraquinho, eu acho que ele caiu e bateu a cabeça. Olha a ingenuidade dela. E ela chamou o SAMU. O SAMU chegou, não era nada disso. Ele simplesmente deu um tiro na cabeça dele. Isso, faltando um pouquinho para ele terminar a vida dele. Dá para entender? Ele era espírita, mas o sofrimento que ele estava passando era tão grande, ele não conseguiu aguentar o sofrimento. Quando vem esse tipo de sofrimento, a gente tem que tentar passar com resignação, não abandonar. Olha o que ele fez. Criou um problema para ele, porque ele achou que se matando ia acabar o sofrimento, né? Porque tem os espíritas, eu gosto de lembrar assim, tem os espíritas materialistas, gente. Já ouviram falar deles? São espíritas materialistas. São espíritas que não introjetaram a doutrina dentro dele. São visando as coisas materiais. São espíritas, mas são materialistas. A gente tem que entender a doutrina e colocar dentro do nosso coração, trazer para dentro de nós e usar dentro da nossa vida. Veja, ele no final da vida faltava pouquinho, outro tempo ali para ele desencarnar. Estava cumprindo tudo que ele tinha que cumprir, passar pela dor da doença, que ele mesmo pediu lá no plano espiritual, as coisas programadas, e ele desiste. Dá para entender? Desiste. Criou um problema para ele. Então, o suicídio é gravíssimo, é uma das coisas piores que se possa fazer com a gente. Eu também conheci um caso, lá na cidade de Piracicaba, conhece aqui? Já ouviram falar de Piracicaba? A terra da pamonha? Pamonha de Piracicaba, uma delícia, né? Lá tem uma festa lá em Piracicaba, gente, a festa do milho, que é uma delícia. Tem pamonha, tem suco de milho, eu adoro milho, né? Até a festa é uma delícia. E lá teve um cara que ele tentou 10 vezes se suicidar. Olha, lá no Piracicaba tem um rio, ele se jogou no rio, em cima das pedras, se machucou todo, foi resgatado pelos pescadores, não morreu. Ele abriu o gás da casa dele para se sufocar com o gás. Os vizinhos viram, entraram na casa e salvaram ele. Ele deu um tiro, o tiro errou, pegou lá de raspão, ele conseguiu cessar. Olha, eu sei que ele tentou 8 vezes se suicidar e não desencarnou. Você acha que é interessante isso? Vocês já ouviram esse caso? Algum caso assim? Ele é conhecido lá em Piracicaba, ele não se matou. Aí você pergunta, por que ele não morreu? Alguém deve ter feito alguma coisa, algum mentor deve ter interferido ali para que ele não fizesse isso. Veja que interessante. Então, até o suicídio, a gente tem que entender, é uma coisa contra Deus, mas Deus permite. Por que Deus permite, então, as pessoas se suicidarem? Devido a Deus respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Porque suicídio também é o livre-arbítrio. Vai usar contra a sua própria vida. Só que tem consequências. Lembra que nós somos livres para fazer o que a gente bem entender. Por isso que eu gosto de espiritismo. Espiritismo é legal por causa disso. Não tem ninguém falando assim para você. Não faça isso, que isso é pecado. Não faça isso, que isso é ruim. Não faça isso. Não tem ninguém te proibindo de fazer nada. Isso que eu adoro espiritismo. Você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo mesmo, Tereza? Tudo. Só que existe a lei de responsabilidade. Tudo que a gente faz, olha como é difícil ser espírita. Mais do que ser católico e protestante, gente. Né? Porque tudo que você faz, você tem uma responsabilidade sobre isso, sobre o seu ato. Você não pode culpar ninguém. Ah, foi ele que quis, foi outro que quis. Não, foi você que quis. Ah, foi o obsessor que ficou me obsediando. Não foi. Foi você que decidiu com o seu livre-arbítrio. Então tem responsabilidade e tem uma lei seguinte, que é a lei de causa e efeito. Olha que interessante.
O que é essa lei de causa e efeito? Ela é boa, gente, ela não é ruim. Ela traz de novo a gente para o caminho de Deus. Então a gente faz coisa ruim, erra. Todos nós erramos, continuamos a errar. Mas a lei de causa e efeito, como eu sou responsável, vai me trazer de novo para o caminho. Tudo que eu faço de mal vai voltar para mim. Tudo que eu faço de bom vai voltar para mim. A lei de causa e efeito é uma lei de Deus que nos traz de novo para o caminho de Deus. Porque a gente, quando erra, a gente sai do caminho de Deus. Isso que é errar. Errar, pecado. Ouviram esse termo, pecado? Tá ouvindo? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Significa, eu errei. Então, eu volto para o caminho de Deus. Suicídio é um erro. Tem responsabilidade. Nós vamos ter que arcar com as nossas responsabilidades. Vai ter uma lei de causa e efeito. Aí, vamos supor, suicidou, né? E ele tinha que viver lá os 20 anos. Aí ele desencarna. Imediatamente, porque Deus é misericordioso, às vezes não vai para umbral, não vai para não, vai encarnar de novo. E vai viver, gente, com problemas, porque os problemas voltam na mesma cena. Quantos anos? Vamos dizer, 20 anos. Por isso que às vezes morrem crianças pequenininhas. Uma das causas é pessoas que se suicidaram na outra encarnação. Uma das causas, tem várias causas, mas uma delas é complementando a outra encarnação. Então, se tinha que viver até 60, mas morreu com 50 porque se suicidou, 10 anos ele vai voltar aqui para o mundo físico e viver esses 10 anos. Por isso que tem criancinhas que morrem de 10 anos, criancinhas que morrem 5. Por que tem criancinhas no meu centro espírita aqui? A gente estava lá, tinha mães desesperadas entrando no centro espírita. O centro espírita é um hospital, é um lugar maravilhoso, né? Eu acho uma coisa de luz. Entrando desesperada, por quê? Porque o filho dela, de 10 anos, tinha tentado se suicidar. Com 10 anos. 10 anos, ela não sabia o que fazer. Né? Nós tivemos que dar orientação para ela, tudo com a criança de 10 anos. Por que criancinhas hoje em dia estão tentando se suicidar com 8 anos, 6 anos, 10 anos? Por quê? Porque na outra encarnação eram suicidas. Dá para entender? Ele vem com isso dentro dele de novo. Às vezes tem que ser ajudado para ele ultrapassar. Por isso que muitas criancinhas desencarnam como bebê pequenininho, no abortos espontâneos. Já viram isso? Uma das causas é medo de voltar na encarnação. Medo. O espírito tem medo de enfrentar suas provas e ele recua. Por quê? Muitos deles foram suicidas. E aí vão ter que passar por problemas. Eu não sei se vocês já viram criancinhas também com problemas no coração, pequenininhos que têm que fazer cirurgia cardíaca. Muitos deles foram suicidas em outra encarnação. Muitos, não são todos. Não vamos generalizar. Mas deram um tiro no próprio peito. E vem com problema, por exemplo, cardíaco, envenenou, problema renal. Pequenos. Os probleminhas que vêm por causa dos nossos suicídios em novos corpos. Eu, particularmente, olha, eu não me casei, sou solteira. Se alguém tem essa curiosidade de saber, minha vida particular, eu sou solteira. Por quê? Porque o meu noivo, ele se suicidou, tá? Tive meu noivo e ele se suicidou. Não foi na minha frente, mas nós chegamos e ele tinha dado um tiro no peito. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? E ele apareceu para mim, tá, gente? Vou contar aqui que vocês são espíritas. Se eu contar isso para todo mundo, vou achar que eu estou ficando louca e fora de sintonia. Mas como eu vejo espíritos e falo com eles, para mim é normal, porque eu estou contando aqui. E ele se suicidou, deu um tiro no peito. Por quê? Por causa de coisas materiais. Ele tinha coisas materiais, ele perdeu tudo, ficou ruim na parte material, ele não aguentou a perda das coisas materiais e ele se suicidou, certo? Depois, eu estou aqui dormindo no meu quarto, rezando por ele aí, muito, até hoje eu rezo por ele, no mundo espiritual, e a gente tem que rezar pelos espíritos que desencarnam, saibam disso, e eu estou no meu quarto e estava sonhando com ele numa escada e eu dando lição de moral dele. Eu dava muita lição de moral dele, né? Ele só fazia besteira. Homem só faz besteira. A gente tem que chamar a atenção deles porque eles só fazem besteira, né?
E eu assim para ele, por que você se suicidou? Você se suicidou por causa de coisas materiais. Olha onde você foi, porque perdeu as coisas, a gente reconstrói isso de novo. Por que você fez essa besteira na sua vida? E ele sorria para mim. Ele não estava no Vale do Suicida. Por isso que eu estou falando para vocês que eles não vão para o Vale do Suicida. Eles ficam repensando o que eles fizeram. Né? Eles ficam repensando o que eles fizeram. Aí eu acordo do sonho. Isso era umas 3 horas da manhã. Acordo do sonho. E sinto um beliscão. Ele me deu um beliscão na barriga, assim, da lateral da barriga, né? Bem onde a gente tem aquilo que a gente não gosta, aquelas coisinhas que ficam do lado da barriga da gente. Puxou ali, me deu uma puxada ali. Aí eu pensei, ele estava aqui. Ele veio aqui. Ele veio me mostrar, falar comigo, eu chamar a atenção, e ele está aqui. Então eu intensifiquei a minha oração. Veja, ele veio, ele não estava no Vale do Suicida. Ele estava, porque eu sonhei uma outra vez, ele sentado, refletindo sobre a vida, ficando lembrando do que ele fez. Porque ele é uma pessoa, apesar de ter essa materialidade da vida material, ele era uma pessoa muito boa. Não era espírita, mas ele era católico, fervoroso, miss, coroinha, ajudava nas coisas, muito legal. Então veja, como são as coisas. As pessoas, depende de como se suicidou, depende da pessoa, dá para entender? A gente não pode generalizar o caso. Vocês vão aprender aqui, aí você, todo caso é assim, esquece, não é todo caso assim. Cada caso é um caso, lembra isso. Porque senão você vai tentar consolar uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho, que é uma coisa muito difícil. Viram como é difícil isso? Acho que é uma das perdas muito difíceis, uma mãe perder um filho. E você vai tentar consolar porque você é espírita, e você vai lá, sabe que aconteceu isso? É porque na outra encarnação foi isso. Esqueça de fazer isso, gente. Na hora que a mãe perdeu o filho, o que nós temos que fazer como espíritas? Ir lá, beijar, não dar explicações espíritas para ela, porque é a última coisa que ela está querendo naquele momento. Ela está querendo o nosso calor humano, o nosso amor, o nosso abraço, né? Quando ela tiver mais ciência, mais para frente, até você pode falar, não quero uma psicografia, ver se você recebe cartas do seu filho, ele está aqui, para aí ela entrar e entender melhor, porque é muito difícil para uma mãe, por exemplo, qualquer um, né, que perde alguém da sua família, você começar com essas explicações. Por exemplo, uma pessoa é deficiente mental e você vai dar explicações. Olha, porque na outra encarnação, ele usou muito mal a inteligência dele, ele era mal. Nessa, ele agora está passando por isso. Cuidado que vocês vão falar, porque não funciona assim. Tudo bem? Eu vou parar, gente. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Tá bom? Eu parei demais. Uma pergunta a senhora já respondeu na sua explicação para mim, que eu queria saber. Sim. Tá? A outra é assim, ó, eu sempre fui contra o suicídio, sempre. Eu nunca falei isso para ninguém, até minha filha tá aí, vai ficar sabendo também. Mas há anos atrás, professora, eu tinha um sentimento, assim, quando eu olhava para o céu, eu tinha uma angústia, eu me sentia presa aqui, sabe? Eu tinha uma angústia de olhar para o céu e dizer, ai meu Deus, parece assim que eu não pertencia aqui, mas era uma angústia muito ruim no peito, sabe? E daí eu ficava pensando, mas por que será que eu sinto isso, né? Aí eu cheguei a pensar até que, de repente, será que eu não fui suicida em outra vida e eu tenho esse sentimento? Hoje eu já não penso assim, eu já me acostumei com isso, mas ao mesmo tempo eu penso, eu sempre tenho como é que eu vou explicar? Eu sempre fico olhando para o céu, eu me pego olhando para o céu, sempre. Mas aquele sentimento, assim, aquela angústia, já não tenho, sabe? Eu consegui já... Mas é aquele que pensa em se suicidar. Você entendeu? Quem já foi suicida, vem esses pensamentos suicidas na cabeça. Um problema, acho melhor me suicidar. Não se suicida, mas vem o pensamento. Tem alguma coisa, talvez, de outra encarnação, uma tendência. É uma tendência suicida. É uma tendência suicida. Esse caso específico, cada caso é um caso, né? Mas isso aí talvez seja uma recordação de você ter vindo de outro lugar, de outro planeta. Por isso que você olha para o céu com saudade. O seu espírito não, talvez tenha vindo aqui a primeira vez encarnado aqui na Terra, ter vindo de outro lugar. Você tem uma saudade de outro lugar.
ou saudade do plano espiritual. Uma coisa é saudade de um outro lugar, de outro mundo, tá certo? Nós não encarnamos só aqui na Terra. Eu só queria dizer isso para vocês. Nós somos seres espirituais cósmicos. Nós já encarnamos em outros mundos, não é só aqui na Terra. Então, às vezes, pode ser que no mundo você tenha a vida de outro, encarnado aqui. Outro é uma saudade do mundo espiritual. Então, uma outra possibilidade é você ter saudade do mundo espiritual e de seres espirituais que você deixou lá. Alguns espíritos que você gostava, que não vieram, mas você tem saudade. Entendeu? Você não gostaria de estar encarnada aqui, porque você tem amigos espirituais, família espiritual lá no mundo espiritual, e isso te traz saudade. Isso é uma possibilidade também. Então, há a possibilidade de nós termos de outro mundo, tem possibilidade de nós termos saudade, e aqui é uma prisão, hein? Não quero falar e assustar vocês, mas nós estamos presos no corpo físico. Isso aqui é um presídio. A Terra, ela é um hospital, um presídio e uma escola. Depende de como você leva. Você pode achar que um presídio, você pode achar que uma escola e você pode achar que um hospital. Nós estamos nesse planeta que não é fácil. Então a gente fica com saudade do mundo espiritual. Porque lá a gente estava com os entes queridos nossos, muitos. Nós temos família espiritual. Muitos espíritos que a gente preza e gosta e ama estão no mundo espiritual e não estão aqui encarnados. Tá? Às vezes a gente está encarnada numa família que não tem nada a ver com a gente. Certo? São espíritos que a gente está conhecendo pela primeira vez aqui na encarnação juntos. Tem família que nós estamos no meio de inimigos. Tá? De outra encarnação que a gente vem aprender a amar, porque família é muito forte, porque a gente tem que aprender a amar uma mãe, um pai, um irmão. Não tem que aprender a amar? Às vezes não consegue. Tem irmãos que brigam aí e não se falam. Quanto tempo aí que ficam sem se falar? Né? Briga de irmão desde mocinho. Então, nós estamos numa família para aprendermos a amar. Então, aqui, às vezes, não estão todos os espíritos que a gente ama. A gente está lá no mundo espiritual. Então, dá aquela saudade de a gente voltar para lá. Não é porque a gente se suicidou. É saudade. É diferente. O suicídio são as tendências pequenininhas. Por exemplo, essas criancinhas que eu contei para você, 10, 8 anos, que querem se matar. Como assim? Não começaram nem a vida deles, já estão querendo se matar? Por quê? Tendência. Outra vida, provavelmente cometeu suicídio, está vindo nessa para tentar ultrapassar essa vontade, né? É um momento e vai ultrapassar e continuar a vida. Tudo bem? Não sei se respondi para você. Muito bem. Professora, uma pergunta. Sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. É o seguinte, eu já tive numa mesa mediúnica que veio um espírito, uma mulher, que ela se suicidou-se porque o noivo deixou-a na hora do casamento, não quis mais casar com ela. E ela, no desespero, ela se suicidou-se. Ela chorava muito, arrependida do que tinha feito. E uma coisa que ela nos pediu, que todos nós orássemos pelos suicidas, porque os suicidas, eles precisam muito de oração. Precisa muito. E aí eu lhe pergunto, qual é o compromisso desse noivo dela que causou toda essa aflição e esse desespero para ela chegar? Tem compromisso. Todos os espíritos estão relacionados com esse suicídio, mas veja bem, quem se suicidou foi ela. Ela é responsável, o livre-arbítrio é dela. O compromisso do noivo, ele não queria que ela se suicidasse. Ela se suicidou porque ela quis. Dá para entender? É diferente, por exemplo, eu ficar do teu lado, você mania de Fátima, a tua vida tá uma porcaria. Se mata aí. Viu? Vamos, se mata, acaba com a sua vida. Isso é diferente. Eu tá te induzindo ao suicídio. Isso é crime. É crime até aqui no mundo, aqui no nosso Código Penal. É indução ao suicídio. Tá certo? Eu estou induzindo você a suicidar. E eu tenho comprometimento. Agora, por causa de um relacionamento, gente, veja, por que é tão importante um relacionamento? Tem mais de 7,5 bilhões de habitantes. Será que quebrou um cara? A fila anda, né? Eu gosto muito disso. Eu uso isso na minha vida, gente. A fila andou.
Não devia estar ensinando isso para vocês, mas eu vou ficar sofrendo por uma coisa, não? Vou me matar por causa de uma outra pessoa? Não, eu me amo. É isso que a pessoa tinha que estar pensando. Então, ela é que tem a responsabilidade pelo seu suicídio. O noivo não. O noivo não. Tá? A menos que ele induzisse ao suicídio. É que nem o aborto. Aborto, a responsável pelo aborto é a mãe. Mas todos que estão entrolados ali naquele sentido do aborto, que também queriam que a pessoa fizesse o aborto, dá para entender? Porque no meio de uma família tem gente que não quer que o outro faça o aborto, mas tem gente que quer. Vai sim, eu vou até pagar o aborto para você. Essas pessoas estão envolvidas, dá para entender? São as intenções. Tá todo mundo envolvido. O pai que está querendo fazer o aborto, a mãe que fez o aborto, o avô lá que fizeram o aborto, tá todo mundo envolvido na situação, tá? Então, depende de cada situação. Estou dando exemplos aqui, depende de cada situação. Suicídio é a mesma coisa. Responsável somos nós que cometemos. Tá? Não é por causa que eu perdi meu dinheiro, não é por causa que esses revés da vida, né? O namorado brigou comigo, meu marido me abandonou com uma mulher de 20 anos mais nova, ou porque não sei o que lá, que eu vou me matar. Fora isso. Né? As coisas aconteceram para você ultrapassar, vencer. Isso aconteceu comigo, o que eu aprendo com isso? Agora eu vou continuar a minha vida. Tá? Até chegar o dia que Deus vai falar, chegou a sua vida. Vocês sabem, né? E antes de nós começarmos a reunião aqui, tinha uma entidade aqui anotando o dia que cada um vai desencarnar. O da Priscila, da Denise, o meu, sabe? Tem uma listinha no caderninho. Vocês lembram que eu falo do caderninho? Então, tem um mentor lá com o caderninho anotando o dia que a gente vai desencarnar. Já tem o nosso dia, não é? Então, a gente tem que fazer o melhor até chegar esse dia, tá bom? Mais perguntas? Sim, Priscila. Vai ser falado aquelas questões do Livro dos Espíritos? Que a gente, não sei se vai a gente pode falar das questões do Livro dos Espíritos. Você não quer falar sobre elas? Pode falar. Não, deixei para ti. Eu tenho que achar elas aqui. Deixa eu achar elas aqui. Tá. É a questão 944, né? Isso. 943? 3, 4. De onde nasce o desgosto da vida? Da onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos. Da onde é? O que os espíritos dizem? Efeito da ociosidade. Conhece gente ociosa? Porque, olha, no mundo existe uma lei. Deus deu uma lei para nós que chama lei do trabalho. Não é que tem que se matar de trabalhar. Trabalho significa utilidade, ser útil. Aqueles que estão na ociosidade têm problemas. Vão se arrepender lá no mundo espiritual. Deixou de ser útil? Tem problema. Então, depende aí. Efeito da ociosidade, da falta de fé. E o que é fé, gente? O que é fé? O que é fé? Falta de fé. Ninguém sabe o que é fé, não? Todo mundo tem fé aqui? O que é fé? Você acredita que algo... O que é? A falta de fé... não, a falta de fé. A fé é quando você acredita em algo, você acredita... No caso, acredita em Deus. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. Mas não é acreditar. É confiança. Eu senti. Não, é você dizer assim, eu sei. Eu sei que Deus existe. É diferente de acreditar. Acreditar, eu vou acreditar agora, e o primeiro probleminha que eu tenho, eu vou desacreditar. Acreditar não é por aí, não. Acreditar é dúvida, é confiança, é certeza. Eu sei que eu tenho mentores me dando apoio. Eu sei que Deus existe. Mas esse saber, a gente vai ver que na doutrina espírita, essa fé, ela é uma fé raciocinada. É uma fé que a gente, através dos problemas que a gente vai tendo,
através da vivência que a gente vai tendo, através dos estudos que a gente vai tendo, que vai passando pela razão, a gente vai compreendendo a vida, a gente vai compreendendo e entendendo a vida, e isso vai fortalecendo a nossa fé. Não é uma fé cega que eu chego aqui, por exemplo, não estou criticando as religiões, tá, gente? Mas, por exemplo, na religião católica ou protestante, é a fé que dizem para você ter, fé cega. Acredita que eu estou te dizendo. Acredita porque eu falei. Não é isso. Você vai confiar, saber, certeza, porque você chegou através do seu raciocínio. Isso é a fé raciocinada que o Espiritismo nos chama. Então, aquelas pessoas que têm fé, que não são ociosas, né, da sociedade, que a gente vai fazer aquilo que a gente gosta, né, da sociedade, que é o excesso, isso aí vai ter problema que vai dar essa falta de vontade, né, esse desgosto pela vida. Para aquele que usa suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra contra o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, aqueles que trabalham, não são ociosos, que dão sentido à vida, né, que buscam esse sentido, trabalho, não vão ter tempo, gente, vão conseguir a felicidade, né? A felicidade que nós podemos ter aqui nesse nível que nós estamos. É o trabalho útil, né? Quem está na ociosidade, falta de fé, isso vai dar o desgosto na vida. É isso que ele está dizendo aqui na questão. Qual é a outra questão? É a 952 também. 952 e 952A. Eu chamo vocês a ler essas questões, porque está falando de suicídio, está falando de desgosto da vida, interessante essas questões. 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mandado em verdadeira necessidade física, por exemplo, um alcoólatra, certo? É isso aí, é necessidade física. O álcool é uma necessidade física para o alcoólatra, não é só física, mas também psicológica, mas muito física, o corpo necessita. Será que comete suicídio uma pessoa assim? É suicídio moral. Sim. É um tipo de suicídio, gente. Suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? A gente vai ver. Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescida do esquecimento de Deus. Para essas pessoas que têm esses vícios, essa doença, já que o alcoolismo é uma doença, tá? O alcoolismo é uma doença, mas essas pessoas, elas esquecem de tudo que tem no mundo, né? Ela não lembra da família, do pai, da mãe, do irmão. A única coisa que elas veem, essa pessoa, é o álcool. E a droga, né? E o vício, o cigarro. Dá para entender? Elas, não digo que o cigarro chegue a esse ponto, mas a droga e o álcool, sim. Vocês vejam que a pessoa que são as pessoas alcoólatras, não sei se vocês conhecem, elas vão perdendo tudo à sua volta. É desesperador isso. Perde a família, perde os filhos, perde o emprego, é só perdas. Quando eles entram no alcoolismo e começam a ver somente o álcool. É isso que ele está dizendo aqui. Isso aí é uma das formas, quando entra nas paixões, né? Eu estou dando um exemplo do álcool, mas tem outras coisas também. Sexo abundante, é muito sexo, é um negócio também que é complicado. Né? Vocês sabem que lá no mundo espiritual tem cidades onde tem esse sexo aí em alto grau, né? São cidades que tem sexo, pedofilia, tudo que vocês possam imaginar de sexo tem nessas cidades umbralinas. Por isso que quando a gente dorme, cuidado, o espírito às vezes quer dar uma voltinha por lá, né? Cuidado que o espírito
A gente tem que ver para onde a gente está indo, né? Tem cidades lá, assim, com espíritos desse nível. Que mais aí? Tem mais alguma questão? Não, acho professora, Tem mais eu posso falar uma coisa sobre o suicídio, apesar que eu cheguei agora, mas que eu acho muito interessante. Existem pessoas, não são todos os casos, que se suicidam várias encarnações seguidas. Então, Exatamente. quando elas encarnam, elas tentam, porque elas não conseguem aquele sofrimento. Então, muitas vezes, elas vêm num corpo que definha, um corpo defeituoso, para ela não conseguir se suicidar. Então, muitas vezes a pessoa vem com essas doenças degenerativas para ela ficar um tempo mais aqui nesse plano nosso, né, para aprender, para se melhorar em alguma coisa, porque é tão interessante que tem um caso, né, que eu vou até comentar aqui, da sobrinha de uma conhecida nossa lá do centro, que ela tem essa doença degenerativa, e quando ela fica sentada perto da mesa, se tiver uma faca, alguma coisa, ela fica agitada, ela não consegue pegar, porque ela não consegue se movimentar, mas ela fica agitada de uma maneira que, se ela conseguisse, ela pegava a faca. Então, assim, Deus é tão maravilhoso, né? A espiritualidade é tão incrível que eles pensam em tudo. Então, muitas vezes a gente fica com uma dó, nossa, a pessoa não pode ficar assim, não pode ser assim, mas isso é para o bem dela, porque ela precisa permanecer aqui por um tempo, né? Então, eu acho tudo maravilhoso. É isso mesmo, Deus é maravilhoso. É que o que acontece com a gente? A gente não enxerga o todo. É como se Deus, imagina assim, você subindo já subiram montanha? Alguém já subiu montanha aí? Alta? Tem que fazer isso. Eu já. Quando você sobe uma montanha bem alta, não vou falar que é o Everest, porque não tem condição, o Everest é a montanha mais alta. Mas a gente sobe uma montanha, quando a gente olha para baixo, a gente vê tudo. O vale ali, a gente vê o caminho, a gente vê até uma pessoa andando e uma outra querendo assaltar ela. A gente do alto, a gente vê tudo, a gente tem uma visão ampla. É assim a visão de Deus, tá? Uma analogia. Eu gosto muito das analogias para a gente entender. Deus, ele está vendo tudo que vai acontecer na nossa vida, ele já sabe. Ele sabe tudo, né? A gente sabe, ele sabe tudo. Então, misericórdia, a gente não entende, às vezes, por que vem essa doença para essa pessoa. Por exemplo, uma esclerose múltipla, um negócio assim assustador, né? A amiotrófica, lá, lateral amiotrófica, outra que também é desesperada. Por que tem essas doenças para essas pessoas? Um câncer. Por que vem um câncer para essa pessoa? É porque a gente não está vendo tudo. A gente não está vendo a gente só vai entender um pouquinho melhor quando a gente desencarnar e ali passar aquele filminho da nossa vida, assim, a gente entender o que a gente veio fazer mais ou menos aqui. Né? Por que apareceu tanta coisa dentro da nossa vida? A gente vai entender, né? O que a gente tem que aprender e que ensino é a gente passar por essas provas, essas expiações, resignado. Isso a gente é uma virtude. É uma virtude que a gente tem que desenvolver, é passar resignado por essas provas. Mesmo esses deficientes, a gente vê, né, Vani, não sei se você conhece outros deficientes, mas tem uns que são revoltados contra a vida. E tem outros que são calmos e passam resignados. Não sei se vocês conhecem, vocês vão ver que tem uns bem revoltados, porque não queriam estar naquela situação. Mas Deus põe para a melhora deles. Queremos lembrar que Deus é Pai. Deus é misericordioso, é justo, é bom, maravilhoso. A gente não entende. Sim, pode falar. Eu penso também que a fé, né, que vocês estavam falando da fé, a fé é isso aí. É você saber que tudo que acontece é para o teu bem, que Deus não quer o mal de ninguém, Ele só quer o nosso bem. Então, tudo que acontece é porque nós não somos vítimas de nada. Porque alguma coisa, alguma sintonia, alguma coisa a gente tem com isso. Então,
aceitar o que vem com resignação, com amor, com entendimento, com confiança de que aquilo é para sua melhora, né? E fazer o seu melhor. E trabalhar, como você disse, mas com amor. Porque tudo que você faz com amor abre portas, abre caminho. O amor tira um monte de pecados, não é? Então, Isso. assim, eu O acho amor que cobre milhões de pecados. cobre milhões de pecados, Não, é isso mesmo. Lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Sim. Exatamente. E não somos vítimas, porque nós temos duas coisas que o ser humano tem muito. Não, vocês não, que são evoluídas, né? Eu não sei nem onde está a evolução de vocês aí. Eu tenho um aparelhinho, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho um aparelhinho aqui que eu comprei chinês. Vocês acham que presta aparelhinho chinês? Esse aparelhinho chinês, ele mede a evolução espiritual das pessoas. Tá bom. Vocês já ouviram falar desse aparelhinho? Não. Ele é chinês, né? Quando você toca, você Professora. tem luzinhas. Quanto mais evoluído, mais luzes acende, né? Mas veja bem, vocês são evoluídos. Professora. Mas, sim. Quem está perguntando? Ei, professora, gostaria de dar um breve depoimento sobre o assunto de hoje. Pode falar, Alana. Ih, acho que ela travou. Ela travou. Enquanto ela não fala, eu ia só, se eu puder agregar um pouco mais, foi feito, acho que sexta ou sábado, um estudo do Evangelho, que é a obediência e resignação. E aí na parte que eu estava dando a síntese, né, do estudo, é exatamente isso. Nós não somos vítimas. Não somos vítimas de nada. Então, é isso que eu ia falar. Duas coisas você complementa. Sermos vítima, a vitimização, que as pessoas gostam. Conhece gente assim, que é vítima? Tudo ela é vítima. A vitimização e o desculpismo. Olha, por causa disso, desculpas. Nós somos craques nisso. E tem o culpismo. Então, é vitimização, desculpismo e culpismo. Culpismo o outro é culpado. Deus que é culpado. O outro, nunca você. Né? Nunca você. Isso, Priscila, continua, Priscila. Então, assim, a gente tem que ter bem consciência que nós não somos vítimas de nada. Claro, a gente vai ter compaixão pelas nossas dores, as dores alheias. É muito bom ter esse olhar, mas a gente tem que confiar na providência divina. Existe algo por trás, né? É essa fé, essa confiança de ter certeza de que tudo que nos acontece é devido, não existe enganos, tá? Deus é perfeito, as leis divinas, elas são orquestradas perfeitamente. Nós estamos num pequeno espaço do que é a imensidão dos universos, das galáxias, a ciência aí descobrindo inúmeros sóis e outras galáxias que são inimagináveis à nossa compreensão humana. Tudo é bem orquestrado, tudo é feito corretamente, perfeito, né? Então, assim, tudo que nos acontece é devido. Às vezes dói, às vezes machuca, sim. É difícil, sim. Mas a obediência, a resignação, a confiança, né, em Deus, na fé futura, nós temos agora um grande alicerce que é o Espiritismo. O Espiritismo nos ajuda muito a ter essa fé raciocinada. Não é aquela questão que a professora falou de pecado, ou dizer, tem que acreditar e pronto. Não, agora a gente consegue raciocinar, racionalizar uma fé, né, que faz sentido. Então, assim, e também algo que eu queria falar, que é tão perfeito também, porque a gente usa a doutrina espírita, por exemplo, a gente se baseou no Evangelho segundo o Espiritismo, nessas questões do Livro dos Espíritos. Isso são teorias para nos dar base para falar de um assunto que é tão delicado como o suicídio. Mas a gente tem que, assim, a gente tem essa questão do suicídio moral, da covardia moral, a gente vai ter, por teoria, algumas denominações, mas entenda que cada caso é um caso. Vai ter agravantes, vai ter atenuantes, cada caso é um caso. Não é todo, porque senão a gente pensa assim, suicida, por que você não pode se suicidar? Porque senão você vai para o Vale dos Suicidas. E como bem a professora falou, nem sempre
dependendo de cada caso, às vezes tem uma reencarnação compulsória, às vezes a questão de só projetar o perispírito de um bebê e em seguida desencarnar. N são as possibilidades, são infinitas. Por isso que tem os agravantes e atenuantes. Cada caso é um caso. É tudo muito perfeito às leis de Deus. Que a gente possa confiar, né? Compreendê-las melhor e também para não sucumbirmos e para podermos dar base, né? Ajuda para quem também possa estar passando por uma situação, está numa depressão profunda, está num desespero muito grande, a ponto de ceifar a própria vida por questões materiais, que são questões materiais. Sempre vão ser questões materiais. Pode ser o desespero, pode ser a depressão, pode ser o que for. Mas são relacionadas com a matéria, com a nossa pequena visão de achar que estamos só nessa vida aqui, que não vai ter solução, que não tem jeito. Isso é uma visão muito restrita, muito materialista, né? Então, vamos ampliar essa nossa visão, né? E poder ser luzes para quem estiver aberto, para quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, né? Para assimilar, para aceitar a nossa ajuda, porque tem um livre-arbítrio, né? Infelizmente, ou felizmente. A matéria, o material, o sentido é assim, eu vou acabar com a minha vida e tudo acabou. Né? Eu vou acabar com a minha dor e acaba a minha dor. Eu vou acabar porque acabou meu dinheiro, acabei comigo, acabou com a minha dor. A minha dor moral, a minha dor, eu vou acabar com a minha dor. E simplesmente não acaba com a dor. Porque a vida, ela continua, gente, a gente sabe disso. Eu não sei nem como passar isso para vocês. Eu tenho tanta certeza, você entendeu? Eu não sei como falar isso para vocês, tá? Que certeza, Deus existe, espíritos existem, tá? E a vida continua. Isso aí, eu tenho muita certeza disso. Eu gostaria que vocês chegassem a essa conclusão também, depois de muita reflexão, estudo, vocês chegassem nisso. Não adianta eu falar aqui, né? Cada um tem que chegar e fortalecer a sua fé, né? Fortalecer a sua fé. Tá professora, bom? Ana, você ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? Quem era? Professora, eu podia perguntar uma coisa? Pode sim. A todas essas provações que a gente passa, todas essas dores, todas essas no caminho da gente, a gente está numa escola espiritual. E aí a gente vai reencarnando, a gente está reencarnando, mas até... E assim, é infinito, é para chegar a uma santidade, é para ir para... Quanto mais você vai se purificando, você vai mudando para outros planetas. Se você viveu aqui com uma família, uma falange grande de pessoas, você nunca mais vai vê-los, ou então cada um vai para o seu lugar de acordo com a sua vibração. Isso. E essas dores que a gente sempre tem que vir sentir até a gente aprender. Aí eu lhe pergunto, sei que Deus é misericordioso, Deus é onipotente, e a fé que a gente tem nele é muito grande, porque senão a gente não aguentaria as provas da vida. Mas até quando isso vai durar? Quantas existências forem necessárias? Então, você está fazendo um monte de perguntas para mim, né? Eu acho que vai depender de cada um, da pessoa, do esforço dela, né? Ela falou que ia fazer uma pergunta só, mas ela está fazendo um monte, mas eu respondo todas para você. Primeiro, a doutrina espírita, ela é evolucionista, certo? Ela é progressista. Sim. Ela é evolução, ela é lei do progresso. Então, significa que cada oportunidade de reencarnação, nós vamos reencarnar inúmeras vezes o necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Pode ser que para você seja menos que eu, para a Vani seja mais, cada um vai ter um número de reencarnações necessárias para a evolução espiritual. E onde é essa evolução espiritual?
é a nível que nós vamos caminhando, que saímos de espíritos simples e ignorantes, criados por Deus. Deus os cria, simples e ignorantes. Através das reencarnações, nós vamos aprendendo, nós vamos compreendendo, nós vamos evoluindo como seres espirituais, até chegarmos a nível humano. Nós vamos estudar isso numa aula que eu vou falar dos reinos. Vocês vão ver que nós vamos passar pelos reinos, até o reino nominal. No reino nominal, que é como homem, nós vamos nos aprimorando até chegarmos como seres humanos, que se chama individuação, é sermos humanos. Como é que é ser humano? Já ouviram falar de um tal de São Francisco de Assis? Sim. Já ouviram falar dele? Pois é, esse aí é o nível de um ser humano, né? Fraterno, amoroso, é isso. Nós vamos chegar a nível de ser humano, como um tipo Francisco de Assis, e vamos continuar a nossa evolução até chegarmos a espíritos puros. Já ouviram falar de um tal Jesus de Nazaré? Já ouviram falar? Um tal de Jesus Cristo? Pois é, nós vamos chegar a esse nível espiritual. Quando chegarmos a anjos, outras denominações religiosas, mas espíritos puros. Lá nesse momento, nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Não vejo a hora de chegar, gente. E lá nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Aqui nós temos um pouquinho de felicidade, joga um pouquinho. Agora imagine esse nível crístico desses seres espirituais que estão na verdadeira felicidade. Então nós caminhamos para isso. Por que nós estamos aqui? Porque nós ainda não aprendemos, né? Por que nós passamos por provas e expiações, por dores? Nós vamos passar por dores, né? Para aprendermos. Erramos o caminho. Se nós estivéssemos seguindo o caminho só de Deus, a gente ia chegar talvez mais rápido a esse nível espiritual. Mas nós nos desviamos do caminho. Então nós temos essas provas, que são as dores, independente do sofrimento. Veja, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Nós sofremos porque nós queremos, não necessitamos sofrer, né? Nós vamos passar por provas, resignados, com entendimento, aprendendo. Tudo é para a gente aprender. Eu tenho uma senhora que eu estava no centro espírita, que eu dou muitas palestras aqui em São Paulo, tá, gente? Vários centros espíritas. E aí tinha uma senhorinha, ela devia ter uns 86 anos, estava na primeira fila, e eu estava falando para ela que nós tínhamos que ter reencarnações, a gente volta, depois a gente reencarna, volta, vai aprendendo. Não só nesse mundo, se você chegar a um nível aqui, você vai para outro mundo mais evoluído. E se você ficar atrasado aqui, você vai para mundos mais atrasados, conforme a sua evolução espiritual. E aí ela virou para mim, levantou, ficou brava. Eu não volto mais para cá. Aí eu falei, mas a senhora... E ela brava comigo, todo mundo... Ela estava na palestra, no meio da palestra, ela levantou indignada. Eu não volto mais para cá. Eu falei, mas a senhora vai ter que voltar, minha senhora. São muitas reencarnações, a senhora vai ter que aprender. Eu não volto mais. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu não volto mais para cá. Aí eu virei para ela, mas a senhora já é perfeita? A senhora está na perfeição? Tem perfeição? A perfeição não é o que a gente imagina aqui, não. É perfeição. Nível Cristo. Aí, eu não sou perfeita, mas eu não volto mais para cá. Aí ela virou assim, saiu batendo perna, dura, foi embora. Ela foi embora da palestra. Veja, é que às vezes nós passamos por muitas dores na nossa vida, muitas dificuldades. E veja, talvez a gente não tenha aprendido. E aí nós vamos ter necessidade de voltar para passar para as mesmas situações. Presta atenção, você passa por uma coisa difícil aqui, se você não aprendeu, você vai voltar de novo com a mesma situação em outra encarnação. Ou é nessa mesmo. Às vezes eu já falei isso para você, a gente passa por situações iguais nessa encarnação para a gente aprender. E a gente não aprende. Né? Eu tenho não vai dar tempo de eu falar aqui para vocês, mas vamos supor, a gente tem, quando a gente vem para a Terra, o que eu chamo, o nome que eu chamo para vocês, chamado propósito existencial. A gente tem um propósito na nossa encarnação. Normalmente esse propósito é uma virtude que a gente tem que desenvolver. Uma ou duas virtudes.
Por exemplo, a gente vem para essa vida para exercitar a paciência, porque um ser espiritual de alta envergadura como Jesus tem todas as virtudes. Dá para entender? Então a gente vem para cá para exercitar a paciência. Então todas as nossas provas aqui na vida é em relação à paciência. Como é que eu sei qual é o meu propósito existencial? É só olhar a sua vida. Quais foram as provas que você passou e qual era a virtude para você exercitar? Talvez seja a autenticidade, a caridade, a paciência. Então, todos nós temos um propósito em cada encarnação, tá? Então, nós passamos várias vezes pela vida para nos evoluir. Não necessariamente vamos ficar no planeta Terra. A gente pode ir para planetas similares à Terra, de provas e expiações. Nós podemos ir para planetas mais evoluídos como a Terra, se nós evoluirmos aqui, um planeta de regeneração. Nós continuamos lá. Eu não sei mais qual é a outra pergunta que ela fez tanta pergunta, agora eu me perdi aqui, cara. Tem mais perguntas. E eu penso também que a gente vem com a gente tem muita coisa para trabalhar, mas a gente não dá conta de trabalhar tudo uma encarnação. Então a gente vem com algumas para trabalhar aquelas. Se conseguir, depois vem outras, não é? A gente não consegue desenvolver todas as virtudes. Nós viemos aqui para desenvolver as virtudes. A gente não consegue desenvolver todas. Então, às vezes, é uma só. Seu propósito, repara aí na sua vida, eu não sei como é que é a sua vida. Mas quais são as provas que vêm para você? Será que é para você ter fidelidade? Para você ser fiel? Para você exercitar a caridade? Para você ter paciência? Para você ter tolerância? Às vezes é uma virtude só. E aí, quando a gente chega lá no mundo espiritual, a gente passa pelos problemas, achou que resolveu, tá nessa senhora, no final da vida, né? Chega lá, e vão chegar lá para ela, vai chamar no canto, o mentor, para minha filha, era para você ter desenvolvido a paciência. Lembra quando você entrou aqui? Você era para ter desenvolvido a paciência, você não fez nada disso. Você só reclamou da vida, cara. Olha o que aconteceu com você. Vai ter que voltar de novo. Vai passar pelas mesmas provas. Vai ficar com a família. Sabe aquela cunhada que você não gosta? Pois é, você vai casar com ela na outra encarnação. Com a sogra, né? Sabe aquela sogra que você não se dá bem? Você vai casar com ela na outra encarnação. E nós não vamos vir mulher. Nós vamos vir homem, vamos vir mulher. Mas, ó... Sabe aquela pessoa que você não gosta? Que você tinha que ter se resolvido? Como Jesus fala, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Já ouviram isso que Jesus fala? Sim. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Pois é, era para você ter resolvido. Não resolveu? Próxima vida você vai casar com a sua sogra, a sua cunhada, sabe? Aquele marido que você não gosta, que se separou, vai voltar de novo. Ele vai ser seu filho, vai te dar trabalho. Então, e tem aquelas pessoas boas que a gente convive com algumas pessoas que são boas, que já se purificaram bastante, né? Por quê? Porque elas já vêm vindo, em cada encarnação melhorando alguma coisa, vai diminuindo o peso, a carga, né? Não, nós temos muitas pessoas na nossa família, vou dar exemplo da família, no nosso meio, né, amigos, nós temos muita afinidade. Sabe aquela pessoa que você tem afinidade? Temos, por quê? São espíritos afins. Nós já vivemos muitas vezes com essas pessoas. Já tivemos essa relação. Nós temos a nossa família, vamos falar, Priscila, da nossa família espiritual aí numa próxima vez? Nossa família espiritual, nós temos uma família espiritual. Nós aqui, gente, quem sabe nós já somos uma família espiritual. Tá certo? Nos encontramos aí. É isso aí. Ótimo. Tá? Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Você está com muitas perguntas, hein? O que mais? Agora lembra, Deus, ele é misericordioso, gente. Ele é justo e ele é bom. Deus, ele não, como é que ele não castiga ninguém. Essa história de castigo é das outras igrejas, que a gente traz atavicamente. Que atavicamente? De várias encarnações, porque nós já fomos católicos em outras encarnações, protestantes. A gente traz isso, e nessa encarnação também já fomos católicos. E lá, católicos, protestantes, lá Deus para eles, Deus castiga. Para eles, Deus é temor.
Eu até vou ser pastora, estou fazendo um curso para ser pastora que é legal. Deus, você tem que temer a Deus. Vocês já ouviram falar isso? Nós temos que temer a Deus. Entra lá no pastor, escuta os pastores falarem. Temam a Deus, tem que temer. Temor a Deus. Senão vai morrer lá no mar do inferno. Tá? Não acontece isso, porque quando você teme alguém, pensa bem, alguém que você teme, você ama, é meio difícil isso, não é não? Nós somos chamados a amar a Deus. Como é que eu posso amar alguém que eu temo? Não funciona assim. Não funciona. Eu quero dizer mais uma coisa que agora eu lembrei, Patrícia, mas não é uma pergunta que você falou. Nós vamos encontrar nossa família no mundo espiritual? Claro que sim. Só não encontramos nessas religiões que dizem que um vai para o céu, outro vai para o inferno. Né? Nós vamos para o inferno, minha família vai para o céu, não vou encontrar mais. No Espiritismo, nós encontramos, sim. Talvez alguns demorem, porque um está em um nível mais elevado, tal, mas nós nos encontramos com a nossa família carnal. Aqueles que nós realmente amamos, nós vamos encontrar no mundo espiritual. Se a gente casou por causa de dinheiro, por causa de sexo, porque o cara tinha um apartamento, uma moto, um carro, e eu casei por dinheiro, esquece que você não vai encontrar. Você vai encontrar aqueles que você verdadeiramente ama, tem carinho, tem ligação. Isso nós vamos encontrar sim. Não dá spoiler, isso é para semana que vem. Eu falo de novo, tá, Patrícia? Não, aí a semana que vem a gente faz um estudo aprofundado sobre a família espiritual, né? E falando sobre o sentido da vida, bem interessante. Coloquei aqui os 2 temas para a gente estudar semana que vem. A gente tem que encerrar. Eu sei que o encontro tá maravilhoso, mas a gente tem que encerrar. Falta 3 minutos para acabar. E eu separei. O professor quer falar mais alguma coisa? Não, gente. Já falou. Olha, eu falo para vocês o seguinte: meditem sobre a vida, reflitam sobre a vida. Eu tenho um aluno que ele leu 55 livros espirituais em um mês. Veja, pergunta a você, será que ele entendeu esses 55 livros em um mês? Ele leu. Eu prefiro que vocês peguem o Livro dos Espíritos e leiam 40 vezes, meditando e refletindo, do que vocês lerem os mais de 10 mil livros espíritas que tem por aí. Leiam e reflitam bastante o Livro dos Espíritos. Reflitam sobre a vida, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Vou deixar aqui para vocês me explicarem na próxima. Eu vou explicar para vocês qual é, tá? Mas eu vou filosoficamente, tá? Sim. Filosoficamente, com a doutrina filosófica. Mas nós vamos trazer para vocês refletirem na próxima aula, tá bom? Uma boa noite a todos. Tem gente rindo aqui no chat, né, Priscila? Assim, ó, que tu já sentenciou, né, as pessoas que vão voltar e casar com a sogra, com a cunhada. Teve gente que acreditou que tinha mentor anotando o dia da nossa data de desencarne, estava perguntando. Aí eu não tive tempo de responder, dizer que está de gracinha, né, mas... Para de vocês sabem uma coisa, eu sou muito brincalhona, tá, gente? É gracinha. Vocês estão me conhecendo, porque às vezes eu tô lá falando aqui naquela aulinha, não tô brincando muito, mas eu gosto muito de brincar, de rir. Não tem mentor, vou falar aqui, não tem mentor anotando o dia, tá? Pode ficar sossegado. Mesmo porque eu vou ser a primeira e eu vou recepcionar vocês lá no mundo espiritual, fica tranquilo. Não, eu tenho que contar uma. Eu desencarnar, já sabe, quando eu desencarnar, eu vou na casa de cada uma falar, olha, fulana, eu desencarnei, vou dar uma passadinha aí, tá? Então, a professora... tem ninguém assim. Agora, isso de encarnar com a sogra é verdade. Aquela pessoa que você não gosta, sabe seu inimigo? Tem alguém que você não gosta? Essa pessoa vai ser próxima sua, porque você vai ter que aprender a amar. Nós temos que aprender a amar toda a humanidade, as pessoas todas. Então, professora, eu falo isso.
Eu falo isso para minha filha. Eu separei, daí eu falo para ela, eu falo muito bem do pai dela para eles, né? Eu não quero nunca ter uma mágoa, mas ela fica com uma mágoa. Daí eu falo, você não fica com mágoa, você vai vir com ele de novo na outra encarnação, hein? Você trata de trabalhar isso. Ela fala, não vou vir, não. Eu falo, vai sim, trabalha isso, hein? Tem que trabalhar a mágoa, exatamente. A mágoa, o rancor, o ódio. A gente tem que trabalhar isso para não voltar. Entendeu? Não vou. Eu já trabalhei com todo mundo, não quero voltar com ninguém. Estou fora, já não quero mais. Tem que fazer isso, tá, gente? Onde volta? Gente, eu tenho que contar algumas que a professora Tereza pronta comigo. Aí, às vezes, ela não me responde, alguma coisa assim. Aí eu falo assim, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa. Ela precisa, não se preocupa, eu não desencarnei. Aliás, tu vai ser a primeira pessoa, eu vou até tua casa avisar que eu... Aí eu tava ouvindo o áudio. Eu tô com problema aqui no YouTube para baixar vídeo e tá demorando. E aí demorou 3 dias, sei lá quanto para baixar esse vídeo, que eu demoro. Aí a Priscila, aconteceu alguma coisa? Querida, aconteceu? Falei, não, Priscila, ainda não desencarnei. Depois de desencarnar, não tenha dúvida que eu vou entrevistar. Tá, gente. Vamos encerrar, tá? Eu agradeço a presença de todos, né? E tem sido muito enriquecedor esses nossos encontros. E que bom esse clima de descontração, clima leve. E é muito bom, né, professora? Porque a gente fala de um tema que a gente estava com receio, a gente já vem pensando em falar sobre o suicídio há algum tempo. E nosso medo é que ficasse um ambiente pesado, difícil, denso, mas não, olha só que leveza que a gente conseguiu terminar, né? Priscila, era legal se fosse presencial, né? Ah, com certeza. Seria maravilhoso isso. Quem sabe a gente consegue ainda promover um encontro, né? Eu tenho um encontro assim presencial da aula presencial, é muito legal. Muito com certeza. Legal. Ainda mais pra... É só marcar um encontro no plano espiritual aí, todo mundo vai. Perfeito. Vamos marcar hoje. Ó, tá hoje à noite, já marcou. Às 3 da manhã, lá na escola que eu dou aula numa escola do plano espiritual. Perfeito. Vocês vão lá. 3 da manhã. Me busca, professora. Sabe que 3 horas, hein, gente? Não esquece. Vários alunos me viram nessa escola. A escola lá no plano espiritual. Perfeito. É um anfiteatro. É muito legal lá. Então, todos nós estamos marcados aí às 3 da manhã, nos sonhos, irmos para o plano espiritual ter aula, tá bom? Perfeito. Boa noite a todos, gente. Desculpa as brincadeiras. Tá? Aí só, professora, não sai ainda. A gente vai fazer a prece final. Priscila, por favor, agradece para mim por minha filha. Graças a Deus deu tudo certo. Com certeza. Eu separei um texto, claro que eu vou fazer um complemento. Eu tinha separado um texto, uma oração muito bonita de um médium, né, um trabalhador da nossa seara espírita, Carlos Bacelli, que foi amigo pessoal do Chico Xavier. Ele tem uma prece muito bonita sobre a esperança que eu achei que ia casar bem, né, com o nosso encontro de hoje. Então, quem quiser fechar os olhos para ouvir as palavras, se sintonizar, vamos respirar fundo, elevar nosso pensamento ao nosso Pai, Divino Criador, acalmando as nossas mentes, para que a gente consiga ouvir e absorver as palavras que vão ser ditas agora. Prece por esperança. Senhor, que em nosso coração jamais se arrefeça a esperança em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A esperança de que nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos, de que as nossas mais lídimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apaga, em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem esse divino êmulo no espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em Ti esperamos e confiamos hoje e sempre. E assim agradecemos por mais uma semana
por mais um estudo precioso, o qual nos ajuda a conceituar nosso sentido de vida, que ajuda a nos dar a esperança necessária para que a gente não sucumbe a más práticas. Aproveitamos e agradecemos também pela filha da Denise, a Fernanda Gomes, que se recuperou, que está bem, né, que não está com nenhuma doença física, e trazendo tanta felicidade, tanto consolo, né, paz e a esperança que todos nós precisamos, né? As orações nossas foram atendidas, principalmente dessa mãe que precisava tanto dessa resposta, e a confiança no Pai, no Divino Criador, que correspondeu aos nossos anseios. E assim nós encerramos esse estudo, o trabalho de hoje, confiante que estaremos semana que vem, confiante de que conseguiremos aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos que foram dados hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Gratidão. E agora podemos encerrar. Boa noite, gente, a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Boa noite. A paz de Cristo. Boa noite, muito Boa obrigada, noite. tá? Priscila, Oi. boa noite. Boa Fica noite. com Deus. Também. Obrigada por tudo. Muito viu? obrigada, Priscila e todos, tá? Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe cada um de semana que vocês. vem, tá? Até semana que vem. Se Deus quiser, Priscila. Estaremos aqui, se Deus quiser. Deus quiser. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Deus abençoe.